Bilocação, o poder de estar fisicamente em dois lugares ao mesmo tempo. Olá, amigos da Paranormal Ataque, hoje é dia de falar sobre bilocação. O poder sobrenatural de estar em dois lugares ao mesmo tempo. É isso mesmo que você ouviu. Não estamos falando da física quântica, e sim de alta magia. Fica comigo aqui até o final, tire suas próprias conclusões. A bilocação é um fenômeno onde uma pessoa aparece em dois lugares ao mesmo tempo. E eu vou falar aqui como esse fenômeno é visto no espiritismo, no catolicismo e no ocultismo. No espiritismo, a bilocação é vista como uma manifestação do desdobramento astral, onde os espíritas acreditam que o espírito possa se desprender temporariamente do corpo e estar em outro lugar durante esse processo. O corpo físico permanece em repouso, enquanto o espírito envolto em um corpo de fluídico que permitirá que ele seja percebido em outro lugar, ou seja, que o espírito possa ser visto pelos encarnados, dependendo das capacidades mediúnicas de quem está fazendo a bilocação. Esse espírito pode até tocar e ser tocado. No catolicismo, a bilocação é considerada uma carisma especial que Deus concede para alguns homens considerados santos. Existem relatos que São Padre Pio, que teria sido visto em dois lugares ao mesmo tempo, realizando diferentes atividades. A igreja acredita que Deus permite que esse fenômeno para pessoas especiais possam cumprir propósitos específicos para a graça de Deus. Na visão ocultista, nas escolas esotéricas, principalmente aquelas que seguem os ensinamentos de Eliphas Levi, entendem a bilocação como a projeção do corpo sideral ou corpo de luz. Esse seria o corpo sutil, intermediário entre o corpo físico e o corpo espiritual. Sendo assim, ele pode se desprender do corpo físico e estar em outro lugar, permitindo que o corpo físico se mantenha ativo, diferente do espiritismo, que o corpo físico ficaria adormecido. Essa prática nas escolas de ocultismo é ensinada nos círculos mais elevados. Algumas pessoas relataram ter tido a experiência de bilocação durante o sono, quando tiveram a nítida impressão de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Essa experiência durante o sono também é chamada de projeção parcial da consciência. Ela pode ocorrer de forma inata ou através de técnicas de meditação profunda. Para finalizar, vou falar algumas coisinhas aqui, começando pelo que a ciência pensa da bilocação e o lugar onde ela mais acontece, que é nas salas de cirurgia e nos centros de UTI, onde o corpo sideral se liberta, algumas pessoas, e a bilocação acontece. As pessoas veem seus próprios corpos na mesa de cirurgia ou ligados a aparelhos nos quartos de UTI, onde as pessoas confundem com a experiência de quase morte. É comum essa confusão acontecer, já que a pessoa vê o seu corpo sair da sala de cirurgia ou da UTI e começa a vagar pelo hospital, e por acaso algumas pessoas conseguem ver este corpo sideral andando pelo hospital e nem desconfiam que essa mesma pessoa está em outro lugar do hospital, dormindo em coma ou sendo operada. Você já tinha ouvido falar sobre o fenômeno da bilocação? Já passou por esse fenômeno? Conhece alguém que já teve essa experiência? Conta pra gente aqui nos comentários. E você que ficou até o final, tem aquele bônusinho de sempre. Eu vou contar um trechinho de dois fenômenos que são confundidos com bilocação, mas não são, né? Que ocorreram comigo e vão estar no nosso livro da Paranormal Ataque, que está sendo produzido a quatro mãos, por mim e pelo Rogério. Vai demorar um pouquinho para ficar pronto, mas acredito que esse ano ele possa sair, mas quando estiver pronto ele vai ser dito aqui em primeira mão aqui no canal. Um fenômeno que foi confundido com bilocação foi assim na casa de um grande amigo meu, que na época a gente estava iniciando os estudos do ocultismo, e a gente estava literalmente invocando tudo e todos na casa dele. Coisa muito errada de se fazer, devidamente explicada no livro, que pode dar de errado. O que acontece é o seguinte: a mãe dele, nós tínhamos 15 a 17 anos, né? Tinha uns 17, 18 anos, então a gente era bem jovem. Ele morava com a mãe dele e a irmã, e aí um belo dia a mãe dele chega na casa dele, supostamente ela vê sentado na sala, numa posição de lótus, olhando para nada, e a pergunta: meu filho, você quer almoçar? Diz que ele olha para trás, né, do sofá em direção a ela, no corredor que ia para a cozinha, dá um sorriso estranho e balança a cabeça positivamente. Ah, tá tudo bem com você? E ele novamente dá um sorriso, que ela nunca viu aquele sorriso dele, uma coisa meio macabra até. Ela resolve ir para a cozinha, quando ela vira de costas para ir em direção à cozinha,
a porta do quarto dele, que era no corredor, abre e fala, foi, me chamou? Ela, assustada, olha para a sala e não tinha ninguém na sala. Isso não foi uma bilocação, isso foi um fenômeno chamado Doppelganger, que é o dúplice em alemão. Uma entidade, provavelmente algo que a gente invocou naquela casa por erro nosso, estava lá, né? Usou da forma física dele, aproveitando-se que ele não estava naquele ambiente, e deu uma iludida na mãe desse nosso amigo. Por que ele fez isso? Não sabemos. Na época estava muito iniciante nos trabalhos, nos estudos, não tinha aquele negócio de investigação, estamos mais na experimentação. Outro fato que aconteceu, que vai estar no livro também devidamente explicado, é que um amigo meu, né, tempo de escola, eu estava andando pela rua, encontro com ele, a gente começa a conversar, como é que tá a vida, tudo mais. Passa uns 15 minutos conversando com esse cara na esquina. Aí eu falo, tenho que ir, ele também, tchau. Viro as costas, encontro com outro amigo meu, que conhecia esse cara também. Fala, ó, encontrei com fulano. Ele, não pode ser. Por que não pode ser? Eu acabei de receber a notícia que ele está lá na cachoeira, lá perto do litoral, e ele escorregou, né, bateu a cabeça e infelizmente ele fez a passagem. Se é que vocês estão entendendo. Mas não pode ser, porque eu acabei de conversar com ele aqui, agora, ali na esquina. E esse meu amigo, para de palhaçada, você não está sabendo que esse foi? Não, estou sabendo agora por você. E aí, né, ficou aquele mal-estar, mas no fim ele acreditou que eu realmente estava falando com sinceridade, não ia brincar com uma coisa dessas. E aí poderia ser confundido com um fenômeno de bilocação, porque supostamente ele estaria ainda vivo lá na cachoeira quando ele veio conversar comigo ali na esquina. Ele veio por minha causa? Não. Eu acredito que ele sofreu a passagem, o espírito dele saiu do corpo inerte e ali próximo era próximo da casa dele. Provavelmente ele, perdido, atordoado, não percebendo que tinha morrido, se projetou até o endereço dele e devia estar tentando voltar para casa, tentando entender o que aconteceu. Encontrou comigo e por um momento, né, naquela confusão da passagem, a gente acabou conversando. Se eu tenho algum tipo de mediunidade? Pouco provável, acredito que não. Eu acredito que a força energética dele está tão alta, a vontade de voltar para casa dele está tão grande, que ele conseguiu se materializar como se ele estivesse presente ali fisicamente. Não foi uma bilocação porque ele tinha falecido minutos antes. Foi uma viagem do espírito dele procurando retornar para casa, tentando acreditar, né, confuso, que tinha sido feita a passagem. Provavelmente, logo após aquele incidente, os espíritos de luz, né, devem ter ido conversar com ele. E assim que eu espero, né, que ele esteja, né, em um bom lugar e não vagando por aí tentando encontrar sentido para o que aconteceu com ele. Historinha curtinha, ela vai estar toda em detalhe, junto com tudo que a gente fez naquela casa e outras coisas que aconteceram, né? Que tudo isso contribuiu para a criação do canal Paranormal Ataque, que contribuiu para a criação desse livro que está sendo feito aí a 4 mãos com muito carinho. Eu espero que vocês gostem, deixem aqui seus comentários, deixem aqui o que vocês pensam e até breve.